Olá, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez agradecidos a Deus por essa oportunidade, diante de tantos estudos que o mundo tem feito para tentar provar isso ou aquilo, né? Nós estamos diante de um tema aqui também que tem trazido muitas discussões, muitas divisões entre grupos, entre irmãos. É a questão de Mateus 12:40, que se trata do sinal de Jonas. E nós vamos, ao decorrer desse estudo, apresentar aos irmãos algumas provas mais convincentes da palavra de Deus, em que nós podemos firmar realmente o dia e morte, o dia da morte de Jesus e a ressurreição. Qual foi o dia da ressurreição? Então, a minha pergunta primeira é: que dia Jesus morreu? Quarta, quinta ou sexta-feira? Embora haja pessoas que também têm dito que foi na terça-feira. Que dia era o dia 14? Para alguns, o dia 14 era na quarta, outros era na quinta, outros eram na sexta. Realmente, que dia é o dia 14? E por que dia 14? De Nisan ou Abib? Vamos ver. Que dia era realizada a morte do Cordeiro Pascual ou Pascal? E Jesus comeu da Páscoa? Que dia as mulheres prepararam aromas e bálsamos para levar ao sepulcro? Que dia também é chamado dia de preparação? E vamos ver também que dia Jesus ressuscitou, sábado ou domingo? O que podemos aprender também das versões das Bíblias? Porque as versões da Bíblia, ao passar dos anos, cada dia mais, as pessoas têm levantado polêmicas para provar coisas, e às vezes as versões estão alteradas, e por incrível que pareça, até o grego estão alterados, o hebraico já não é mais aquele, tem mais outros hebraicos, onde muitas coisas aí estão dizendo que mudaram. E na realidade, irmão, Deus está fazendo com que as coisas aconteçam de tal forma que nós adentramos fazendo pesquisa, e nós temos que tomar cuidado, porque nos últimos dias os enganos serão tão sutis que, se nós não tiver realmente fundamentado na simples do Senhor, podemos ser enganados, até mesmo por pessoas que têm professado crer em toda a Bíblia, em todos os escritos inspirados por Deus. Que outro dia podia ser realizada a Páscoa novamente? O que era a Páscoa que Jesus comeu, se é que comeu? E a questão de Daniel 9, 24 a 27, principalmente o verso 27, onde diz que na metade da semana fará cessar o sacrifício. Não seria a quarta-feira? Vamos ver. E eu quero também fazer a seguinte pergunta: para quem Deus revela a sua verdade? Para os seus servos, profetas, para as pessoas que buscam, para as pessoas que estão aí procurando conhecer, Ele vai fazer com que você realmente compreenda as Escrituras. Isso eu estou fazendo essa pergunta para você ver uma questão muito importante no decorrer do tempo. E você pode perguntar: irmão Osias, essa questão é um ponto de salvação? Toda a Bíblia, ou tudo que está escrito na Bíblia, é para a nossa salvação. Porém, para alguns tem sido um ponto de perdição. E por que é importante apresentar esse tema? Porque esse tema tem feito pessoas se dividirem, as pessoas ficam brigando porque acham que sabem mais, os outros não sabem. E o mais importante, que eu sempre repito, que a Bíblia não é só para nos trazer conhecimento, mas para nos trazer transformações. Se a nossa vida não tem sido mudada, então não tem sentido ficar especulando tais assuntos. Mas eu vou de antemão adentrar nessa questão da metade da semana, que se trata de semanas
profética não é a semana literal, é aquela semana de cada dia por um ano em que Jesus, contando desde 457 até 1844, né, nós vamos ficar na primeira parte, nas 70 semanas, né, que 49 anos, as 7 primeiras semanas, chegou no ano 408, término da reconstrução dos muros de Jerusalém. Passou-se então 62 semanas, chegando no ano 400 soma-se 49 mais 434 anos, que são 62 semanas, chegando no ano 27 com o batismo de Jesus, quando este tinha 30 anos, a metade da semana profética, ou seja, 3 anos e meio, o que se dá aproximadamente no ano 31, quando Jesus morre com mais ou menos 33 anos de idade, né? E concluindo as 70 semanas lá no período da morte de Estevão, quando Israel foi rejeitado como nação no ano 34. Isso então perfez a última semana, dividido no meio, com a morte de Jesus, que o sacrifício cessou na metade daquela semana profética. A exatidão dessa profecia é muito interessante. Mas nós vamos adentrar a uma questão muito significante. Uma criança me ligou e disse: minha mãe quer falar com o senhor. E a mãe disse o seguinte: olha, o meu esposo não fala muito bem o português, e ele descobriu estudando que a doutrina da Trindade não é uma doutrina bíblica. Então ele pediu que a igreja o excluísse lá do hall de membros da igreja, de Água Boa, em Mato Grosso. Passaram-se um tempo, eu recebi uma ligação de Bom Jesus do Araguaia. Uma pessoa se diz da Assembleia, também pesquisador da Bíblia, na Testemunho de Jeová. Por final, fazendo umas pesquisas, estudos da Bíblia, de profecia, dentro do contexto do YouTube, e ele descobriu o nosso nome e ligou para nós dizendo que queria conhecer mais. Aí nós reunimos um grupo com 5 pessoas e nós calculamos pelo Google aqui a possibilidade de chegar na sexta-feira às 2 horas da tarde. Só que 2 horas da tarde, na realidade, nós estávamos chegando em Água Boa. E os índios haviam bloqueado aquela rodovia, pois muito tempo, já era 4 horas da tarde, e nós ainda estávamos ali. E, segundo notícia, no dia anterior, eles foram liberar a rodovia às 10h30 da manhã, ou da noite, às 22h30 da noite anterior. Então aquelas irmãs que foram conosco, os irmãos, eles oraram ali mesmo, e Deus abriu as portas e nós pudemos andar por meio de fazendas, andar alguns quilômetros, e nós conseguimos sair em Água Boa. E então pegamos aquela família que foi também conosco, e nós fomos até Bom Jesus do Araguaia. Acabou o asfalto e nós andamos, né, e nós fomos chegar lá sexta-feira, meia-noite, infelizmente. Pois bem, não demorou muito, aquele irmão primeiro, de Água Boa, disse que queria vir falar comigo sobre um assunto. E eu fiquei preocupado: que assunto que é que o irmão quer falar comigo? E na realidade o irmão trouxe um tema, onde ele provou pela Bíblia que Jesus ressuscitou no sábado. Eu levei ele para fazer a palestra em um grupo, após também convidar pessoas daquele grupo a vir na minha casa para ouvir a palestra dele. As pessoas se convenceram e nós levamos ele para um segundo grupo. Estávamos convencidos, porque aquelas versões da Bíblia diziam que Jesus ressuscitou no sábado. Mas e agora? Como contestar com aqueles que dizem que a Bíblia diz que Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana? Mas nós ficamos ali pesquisando, porque ao tentar falar do assunto, nós não tínhamos muita solidez no assunto. Portanto, em uma cidade próxima daqui de Goiânia, um senhor que também conheceu a verdade de um único Deus, veio com a ideia de que Jesus morreu, foi numa quarta-feira, ressuscitou no sábado. Mas como que é isso, irmão? Aí ele entrou na questão do Mateus 12:40. E eu agora vi que eu estava diante de não um problema, mas 2 problemas. Eu teria que explicar se é quarta, se é quinta ou se é sexta.
E eu vou então primeiramente pegar o texto, o único texto que tem trazido uma polêmica, e vou apresentar para vocês. Mateus 12,40 diz: pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Primeiramente, eu quero chamar a atenção de vocês, porque no decorrer desse estudo eu vou mostrar que algumas versões da Bíblia, e mesmo dentro de um livro bíblico, nós vamos ver que tem aparente controvérsia em algumas questões. Primeiramente, aqui nesse verso, nos é apresentado no ventre da baleia, mas algumas versões não falam baleia, fala peixe. Que diferença faz, irmão? Para os estudiosos, baleia não é um peixe, é um mamífero. E, segundo alguns têm dito por aí, não sei, nunca fui a essa fonte, que pela garganta, vamos dizer assim, da baleia é impossível passar um ser humano. Bom, essa não é a questão nossa. A questão nossa também não é seio da terra, coração da terra, se terra tem coração, né? Não é essa a questão. Mas eu quero chamar a atenção pegando um pouco o verso antes, a partir do verso 34 de Mateus 12,40. A partir do verso 34, nós vamos ver, será que Jesus estava revelando a verdade para alguém fiel a ele? Vamos ver o verso 34. Raça de víboras, como podeis vós dizer coisas boas, sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa, ou frívola em outras versões, que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Verso 38. Então alguns escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo, mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhe respondeu e disse, uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não lhe será dado outro sinal, senão do profeta Jonas. Só um detalhe. Por que essas pessoas queriam um sinal para provar que Jesus era o enviado de Deus? Porque Jesus fazia tais coisas? Por que eles pediam um sinal? Sempre em toda a história bíblica nós vemos pessoas pedindo sinal para provar. E isso na realidade não fazia efeito em suas vidas. Aqui da mesma forma. Eles estão pedindo um sinal e agora sai por aí dizendo que são dos profetas, que Deus revelou um sinal para eles que nós não estamos entendendo. Verso 40, vamos adentrar na questão. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que aqui está quem é maior do que Jonas. Jesus está dizendo que ele é maior do que Jonas. Também não é só Jonas. E a questão da rainha do meio-dia, que está no 42, se levantará no dia do juízo com essa geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que aqui está quem é maior do que Salomão. Aqui não tem 3 dias e 3 noites na história de Salomão, porque o sinal seria o sinal de Jonas, o sinal de Salomão, que por último seria o sinal de Jesus, que está em Lucas 11, verso 30, que diz, porquanto assim como Jonas foi sinal para o ninivita, assim o Filho do Homem será também para esta geração. Quem seria o sinal para a última geração? Filho do Homem, Jesus. Mateus 16,4 também diz, uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão um sinal do profeta Jonas, e deixando-os, retirou-se. Não seria dado outro sinal, a não ser o sinal de Jonas. E Ellen White confirma, para aqueles que não creem, eu gostaria de dizer o seguinte, nós usamos os escritos de Ellen White para confirmar a Bíblia, não para contradizer a Bíblia, porque se está ao contrário à Bíblia, faça uma pesquisa e você vai descobrir que tem o dedinho do ser humano
como também as versões da Bíblia às vezes levam as pessoas a traduzir o que não está nos originais. O peso da evidência vai encaixando harmoniosamente. Ellen White confirma no livro Profetas e Reis, na página 140, o seguinte: assim como a pregação de Jonas foi um sinal para os ninivitas, a pregação de Cristo era um sinal para a sua geração. Qual era o sinal? Qual era o sinal de Jonas? A pregação do Evangelho. Qual é o sinal de Cristo? A pregação do Evangelho. A pregação, o arrependimento. Essas pessoas foram sinais. O que elas faziam foram sinais. Os resultados foram sinais. Jesus esteve na sepultura, com os relatos do Evangelho, no seguinte período de tempo: parte de sexta-feira, todo dia de sábado e parte do primeiro dia da semana. Então eu vou dizer a verdade, o que eu penso, e depois eu vou mostrar as evidências escriturísticas, se você assim o considera, que eu considero. Certo? Então, para mim, Jesus morreu na sexta-feira e ressuscitou no domingo, nas primeiras horas. Bom, a questão de domingo, que hora, a questão de sexta, que hora, nós vamos usar a Bíblia. Fora disso, seria especulação para os que creem salvo nada, mas não é meu tema agora. 1 Coríntios 1, 22. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Queriam um sinal, porque não aceitaram os milagres relatados anteriormente como realizados pelo poder de Deus. Pelo poder de Deus. O milagre que Jesus realizou foi pelo poder de Deus, do Pai. Pelo comportamento empedernido e apóstolo demonstrado, não tinham o direito de pedir sinal, e se Cristo não desse, não aceitaria. Nenhum outro sinal lhe seria dado, a não ser o sinal do profeta Jonas. E qual é o sinal do profeta Jonas? Nós já dissemos: pregação do Evangelho, o arrependimento. Mas existem alguns versos paralelos a Mateus 12, 40, que nos dá a entender do que Jesus estava referindo em derrubar o templo, em reedificá-lo em 3 dias. Mateus 26, 61, por exemplo, diz: derrubar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. 27, 40, em 3 dias. Eu vou pegar só a parte que está aqui em destaque. Se você quiser depois, você vai parando no vídeo e estuda todo o verso para você entender. Mas nós vamos procurar adiantar para que você não se sinta cansado de nos ouvir. Eu queria atentar para o detalhe que está em branco. Em 3 dias do primeiro verso. O segundo verso fala em 3 dias também. Mas em Mateus 27, 63 fala depois de 3 dias. Depois de 3 dias, Marcos 8, 31. Marcos 14, 58 fala em 3 dias. Marcos 15, 29 fala em 3 dias. E João 2, 19 fala em 3 dias. Algumas questões falam de reedificar, de ressuscitar, derribar, né? Isso não é importante para nós analisar. Mas Mateus 27, 63, como Marcos 8, 31, parece contradizer com ele mesmo, porque diz que em 3 dias reedificarias. E a mesma questão à frente está falando que depois de 3 dias, não seria o 4º dia? A questão existe também 3 dias e 3 noites que não comia pão nem água aí, em alguns casos, como Samuel 30, 12, 3, declara dessa forma. Esther falou: olha, vocês vão, jejuam, e depois de 3 dias, por 3 dias, né, e nem 3 noites, e ao 3º dia Esther se aprontou. E ela, diz aqui, o período de 3 dias não havia chegado ao fim, quando ela se aprontou perante o rei, e se fosse diferente, ela estaria no 4º dia, certo? As crianças de Israel também eram circuncidadas ao terem 8 dias, mas elas iam ainda no 8º dia, não havia completado. O que eu quero chamar a atenção é que para o povo de anteriormente, eles faziam uma contagem inclusiva, ou seja, agora, aqui são aproximadamente 16h30 da tarde. Se eu dissesse que daqui 3 dias eu viria aqui, eu voltaria, eu estaria dizendo que eu não preciso estar aqui exatamente no cumprimento dessa hora. Eu estaria contando esse dia de hoje
como uma parte, não preciso contar ele como 12 horas, é assim que eles contavam. E as evidências é bíblica, as evidências de 3 dias, depois de 3 dias, ou no 8º dia, ou quando completar, aí, às vezes no dia que se completava, tinha isso também. Se você perguntar, quantos anos você tem? Eu tenho 51. Mas você fala, mas e os meses? Não interessa, porque quando conta ano, não se conta meses. Quando se conta meses, não se conta dias. Quando se conta dias, não se conta horas. E assim também se dava com relação a essa contagem. Nós podemos fazer aniversário amanhã, mas para todo efeito eu ainda tenho a idade X. Também a história de Roboão, que daqui a 3 dias, tal, né? Nós vamos deixar aqui, mas depois você vai estudar sobre isso. Fala José, os irmãos deixou preso por 3 dias, no 3º dia, né? Então, e essa questão de, no grego correspondente, nitshmero, como está empregado em 2 Coríntios 11, 25, significa noite e dia, mas não foi este o vocábulo empregado em Mateus 12, 40. E outra coisa, não podemos usar um verso para formar uma doutrina, assim como muitas pessoas pegam Mateus 28, 19, para provar um batismo em nome de Pai, Filho e Espírito Santo, sendo que todos os outros versos, 36 contra 1, falam que o batismo deve ser em nome de Jesus. Tudo que façais por palavras, ações, fazer em meu nome. Se algumas pessoas do passado usaram, mas aqui é claro em ver isso na Bíblia, não tem como, né? Então, vamos ver aqui nessa tabela. Alguns versos aqui falam que em 3 dias, outros versos falam que depois de 3 dias, e em outros versos falam que no 3º dia, ou ao 3º dia. Portanto, na Bíblia há essa pequena variação. E eu queria também mostrar que no calendário judaico, eles não contavam horas assim, eu falei na primeira hora, geralmente era a 3ª hora, a 6ª hora, a 9ª hora, a 12ª hora, certo? E a 3ª hora, por exemplo, que hora que era a 3ª hora? A 3ª hora era entre as 9 ao meio-dia, porque das 6 às 9 era a 3ª hora, desculpa, das 6 às 9 da manhã era a 3ª hora, a 6ª hora era das 9 às 3, ou seja, de 3 em 3 horas. Então era 3ª, 6ª e 9ª hora. Eu acredito que se existisse 2ª hora, deveria ser entre 6 e 7. Segunda hora, a primeira hora é entre 6 e 7. A primeira hora é entre 6 e 7. A segunda hora é entre 7 e 8. A 3ª hora entre 8 e 9 horas da manhã. E a hora 9ª, por exemplo, seria entre o meio-dia às 15 horas. Certo? Pois bem, também é considerado a noite, horas da noite, é a primeira vigília, a segunda vigília, isso contando das 18 horas, de 3 em 3 horas até ao amanhecer, na 4ª vigília, que seria às 6 horas da manhã. E nós temos as referências bíblicas na frente para nós ver como assim era contado. Tá? Muitas pessoas têm negado que Jesus morreu às 3 horas, para dizer que ele morreu por um sábado. Isso é um assunto que nós temos para os que pregam sobre o sábado lunar. Mateus 28, verso 1. Também eu quero chamar a atenção para a variação de alguns versos. Depois do sábado, no domingo, bem cedo, Maria Madalena e outra foram visitar o túmulo. Nova versão, linguagem de hoje. Mas eu tenho as versões embaixo, no final de cada texto. Eu coloquei pelo menos umas 5 versões aqui, em que você pode notar que a primeira já foi traduzida de uma forma errada, quando diz domingo. A Bíblia nunca cita esses dias, né? Domingo ou Sunday, que é dia do sol, domingo. A Bíblia fala primeiro dia da semana. Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana. A questão também é a questão de começar. Que hora que começa? Pôr do sol? Meia-noite? De manhã cedo? É uma questão para outro assunto lá. Desculpa estar repetindo para que quando nós falarmos do assunto lá, você vai estar bem inteirado sobre o que está se passando. Passando o sábado, 3º verso, domingo bem cedo.
No fim do sábado, aqui já entra uma outra versão que fala alvorecer, porque para nós o início do sábado seria ao pôr do sol. E aqui está falando alvorecer, tornar claro. No último verso fala despontar no primeiro dia da semana. Certo? Tem uma versão de Jerusalém que diz que começava a luzir. As luzes eram acesas, as lamparinas eram acesas. Está explicando isso também no rodapé. Mas aqui a gente viu uma variação entre começar, entre bem cedo, entre alvorecer e entre despontar. E também nós sabemos, em Marcos 16, 1 e 2, que fala depois que terminou o sábado. Quando que terminou o sábado? Nós vamos ver isso depois, tá? Mas no domingo bem cedo, ao nascer do sol. Domingo bem cedo ao nascer do sol. Olha o que Marcos traz aqui. Preste atenção nessa questão. No domingo bem cedo ao nascer do sol. Verso 1 diz, noutra versão, passado o sábado, e no primeiro dia da semana bem cedo, ao nascer do sol. Tá? Eu queria chamar a atenção para essa questão. Ao nascer do sol. Ao nascer do sol. Então aqui a gente vê uma certa coerência entre os versos na questão nascer do sol. Embora que haja a diferença entre depois que terminou o sol, o sábado, ou seja, passado o sábado, terminou o sábado, e esse detalhezinho varia um pouco também, certo? Mas a questão do domingo é o detalhezinho, tendo já saído o sol, tá? O sol já havia saído. Mas Lucas 24, 1 diz, no domingo bem cedo, tá? Outra versão, primeiro dia da semana, elas muito cedo, primeiro dia da semana bem cedo, primeiro dia da semana bem cedo, e primeiro dia da semana muito de madrugada. João 20, verso 1, começa então a mostrar a diferença de Marcos. Domingo bem cedo, quando ainda estava escuro. Segunda versão diz que madrugada sendo ainda escuro, mais à frente, na outra versão, ainda estava escuro. Na quarta versão, domingo bem cedo, quando ainda estava escuro, no período da semana, sendo ainda escuro. Aí eu pergunto para você, por que Mateus fala que foi de manhã bem cedo? Marcos também confirma, mas Marcos chega a dizer uma hora que foi de madrugada. Em outras diz que já havia nascido o sol. Porque João diz que ainda estava escuro. Isso não vai levar-nos a mudar nada do contexto que nós estamos estudando. Mas é para mostrar para você a questão do 3 dias, do 3 noites, a questão de ressuscitarei depois de 3 dias, ou ressuscitarei no terceiro dia. É para você ver que essa variaçãozinha é só uma questão de interpretação. Se João disse que foi escuro, outro diz que já tinha amanhecido, que o sol já tinha aparecido, eu vou ficar brigando, porque não, foi de manhã, foi de tarde, não, foi de noite, foi de madrugada, estava escuro. Isso vai só polemizar, não vamos chegar a nada, certo? Mas uma outra coisa eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos. Um sábado diferente, especial, grande. Essas são as versões que traz João 19, 31. Tudo isso aconteceu na sexta-feira, tá? Os judeus não queriam que o corpo ficasse na cruz até o dia seguinte, pois era um sábado muito especial. Pediram então a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos homens e tirar os corpos de lá. Olha que coisa interessante. Nessa versão, fala se era sexta-feira. Em algumas versões, fala que era o dia da preparação. Há uma diferença? Sim, há uma diferença. Foi uma tradução de sexta-feira. Aliás, na Bíblia nunca devia estar sexta-feira, sexto dia, tudo bem. Que diferença faz? Hoje as pessoas, só para abrir um entre parênteses aqui, as pessoas ficam falando que nós guardamos um dia pagão chamado de Saturno. Na realidade, Sunday é o Sol, Monday é a Lua e assim, Saturno. Nós não estamos aqui seguindo. Deus, quando criou
inverso, no sexto dia ele havia feito todo o trabalho e no sábado ainda tinha alguma coisa que ser feita. Abençoou, descansou e santificou. E chamou de sábado, que na verdade era o sétimo dia, chamou de sábado, que quer dizer descanso. Então Deus não instituiu o Saturno, Deus não instituiu o sábado, Ele instituiu o sétimo dia e chamou de sábado, que é descanso. Mas tudo bem. Pois era um sábado muito especial, esse é o detalhe. Os judeus, pois, para que no sábado não ficasse os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia de sábado. Aqui está falando da preparação. Lá já diz que era sexta-feira. Não muda nada. Mas uma coisa mudou aqui. Pois era grande o dia de sábado, está entre parênteses nessa versão. Textos entre parênteses não faz do inspirado. Mas se aqui não é inspirado, quer dizer que lá foi? Não sei. Quando você ora, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, na conclusão da oração você diz, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Por que muitos católicos, por exemplo, quando eles fazem a oração Pai Nosso, eles não citam esse verso? Porque esse verso está num outro livro, se não me engano, de Lucas, e lá em Lucas não tem esse complemento. E em Mateus tem, está entre aspas. Faz sentido você acreditar ou não acreditar? Há muitas versões, como 1 João 5, 7, 8, tem que estar entre parênteses, que as pessoas colocam como inspirado. Né? Há três no céu, o Pai, né? Para dizer que existe uma trindade. Três entre parênteses, ainda mais quando conflita com a Bíblia, não devemos usar. Mas isso aí não tem problema. Agora, se é um dia muito especial, vamos atentar para isso. Se é um grande sábado, vamos tentar ver se tem alguma lição para a gente tirar sobre essa questão. E na terceira versão aqui fala, porque aquele sábado era especialmente santo. E aqui na quarta versão fala que era paraseve, que também é a palavra que significa preparação. E muitas pessoas têm confundido esse preparação com preparação para a Páscoa. Não, preparar a Páscoa é uma coisa. Preparar para o sábado é outra coisa. Certo? E na última aqui diz que era o dia da preparação e o dia seguinte seria um sábado especialmente sagrado. Essa questão de um sábado especial, de especialmente sagrado, de um grande sábado, é alguma das versões, mas eu tive a oportunidade de conhecer outras versões que dão um sentido parecido. O que isso tem a ver para nós? Porque muitas pessoas têm dito que o sábado cerimonial caiu no mesmo dia do sábado da lei moral ou semanal. É verdade isso? Eu acreditava nisso, mas não é verdade. E nós vamos mostrar as evidências pelas quais eu posso afirmar que não é verdade. E sim que o sábado cerimonial caiu na sexta-feira e o sábado da lei moral caiu normalmente no sétimo dia semanal. João 19,30 diz, e quando Jesus tomou o vinagre e disse, está consumado, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Observe que na sequência do João 19,30, vem o 31, que é o que nós lemos. Jesus entregou o seu Espírito. E fala, então, no verso 31, que nós lemos, o que diz? Olha aqui, tudo isso aconteceu na sexta-feira. Tudo isso o quê? O verso 30 respondeu, quando ele entregou o Espírito, no dia da preparação. Aqui está uma resposta clara, certo? Era sexta-feira, e que os judeus queriam o corpo, certo? As versões estão falando, porque o sábado era especial, não podia ninguém ficar na cruz. E por que era especial? Nós vamos chegar lá e ver por que era especial. Todo sábado não é especial? Vamos ver. Se Jesus tivesse morrido na quarta-feira, como alguns têm pregado, José só teria ido pedir o corpo de Jesus 2 dias depois, já que era a sexta-feira, o dia da preparação. Se ele tivesse morrido quarta-feira, ele ia pegar o corpo 2 dias depois, 48 horas antes. Não estaria o corpo de Jesus em decomposição, uma vez que ele foi
ferido, suas carnes repuxadas, penduradas naquela cruz? Não seria desumano deixar Jesus 48 horas pendurado? Pense bem, se fosse essa a questão. Marcos 15, 43 e 44 diz assim: e Pilatos se maravilhou de que já tivesse morto. Por que Pilatos se surpreendeu de que Jesus já tivesse morrido naquela sexta-feira? Lógico, sua admiração devia-se ao fato de que algumas horas após Jesus fora crucificado, e muitas vezes as pessoas passavam por 7 dias pendurados na cruz. Marcos 16, verso 1 diz: e passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem ungir. Se Jesus tivesse morrido na quarta-feira, meu querido, havia uma tremenda contradição na sequência, pois o verso 2 diz o seguinte: e no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo ao nascer do sol. Lucas 23, 54 a 56. E era o dia da preparação, começava o sábado. Para os que creem em Saturno, eu não sei se existe dia de preparação, porque olha para a lua e já passa então a noite, porque não tem dia, para eles a noite não conta. E as mulheres vão para o 55. E as mulheres que tinham vindo com ele, da Galiléia, seguiram também e viram o sepulcro e como foi posto o seu corpo. E voltando elas, prepararam especiarias, unguento e no sábado, repousaram conforme o mandamento. Algumas versões falam, e voltando elas para casa para preparar aromas, unguento e no sábado, repousaram segundo o mandamento. Tá? Então elas voltaram para casa para preparar, mas no sábado repousaram segundo o mandamento. Aparentemente, esse verso aqui, alguns falam, não, elas prepararam naquele dia para que esse dia de preparação era preparação para o sábado cerimonial. Mais uma vez eu digo que na Bíblia não fala de preparação para um sábado cerimonial. Embora todos já sabiam, né, as festas fixas, todo mundo já sabia disso. Mas ali não estava falando isso. Nós já vimos que era sexta-feira, para a sede, era o dia de preparação, começava o sábado. E elas descansavam segundo o mandamento. Mas se Jesus tivesse morrido na quarta-feira e fosse de fato o dia de preparação para o sábado cerimonial da Páscoa, que seria na quinta, eu pergunto, não deveria a sexta ser o primeiro dia da semana? Está vendo como não dá para você conciliar essa ideia de que Jesus morreu quarta-feira? Porque se quarta-feira era o dia da preparação para o sábado cerimonial, o dia seguinte era o primeiro dia da semana. Não era sexta-feira. Concorda? Levítico 23, 5 a 8. Vamos então voltar lá no Velho Testamento para nós entendermos quando chegarmos no Novo Testamento. No primeiro mês, ao 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. Que dia que é a Páscoa do Senhor? 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias desse mês, é a festa dos pães ázimos do Senhor. 7 dias comereis pães ázimos. No primeiro dia tereis santa convocação, que era o primeiro dia de pães ázimos, 15. Nenhum trabalho servil fareis, mas 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor. Ao 7º dia haverá santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis. 7º dia e 1º dia era considerado sábado cerimonial, ou seja, sagrado, ou seja, cerimonial. Isso no dia 15, certo? Êxodo 12, verso 1 em diante, diz o Senhor, e falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo, este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Aos 10 deste mês, então no dia 10 do primeiro mês, deveriam as pessoas pegar um cordeiro, segundo cada família, ou seja, o verso 4 fala,
Se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas. Cada um conforme ao seu comer. Fareis a conta, conforme ao cordeiro, para não ficar sobrando, não ficar faltando, né? O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomarei das ovelhas das cabras, e guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e pô-lo em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, que era o cordeiro, comerão a carne assada no fogo com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele cru nem cozido em água, senão assado no fogo. A sua cabeça com os seus pés e com a sua fressura. E nada dele deixareis até amanhã. Isso é importante no nosso estudo. Deveriam comer assado naquela noite, apressadamente, não devia deixar nada para a manhã seguinte. Mas o que dele ficar até amanhã, queima no fogo. Queima no fogo. Verso 11. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão. As pessoas tinham que estar tudo preparado para a saída, porque já tinha que estar arrumado. E o comereis apressadamente, diz o verso, pois é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e em todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. Verso 13. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós. E não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos. Ao primeiro dia tirareis o fermento de vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado desde o primeiro dia até o 10º dia, aquela alma será cortada de Israel. E ao primeiro dia haverá santa convocação. Também ao 7º dia tereis santa convocação. Atende para essa parte, que essa parte em branco faz parte do verso, coloquei em destaque. Nenhuma obra se fará nele, senão, ou exceto, o que cada alma houver de comer. Isso somente aprontareis para vós. Olha que interessante. Por que esse sábado era especialmente santo? Porque neste sábado, que era o cerimonial, ele não era especialmente santo. Ele não era solenemente sagrado. Porque nele poderia preparar a comida. Podia preparar o alimento. Certo? E nós vemos que no sábado semanal não podia. Você lembra do maná que diz que aconteceu no 2º mês depois, em que o povo pediu alimento? Josué capítulo 5, verso 9 e 10 por ali, se não me falha a memória, em que o povo pediu o maná, isso no 2º mês, no dia 15, pediu o maná. E diz que o povo comeu ainda, o povo comeu do fruto da terra naquele dia, e diz que no dia seguinte cessou. O maná não foi dado. Então, o dia seguinte, ao dia 15, foi dia 16. Se cessou, porque foi no sábado não tinha. E vocês lembram da história. No sábado, Deus não dava o maná. Ele dava outros dias, mas não no sábado. Verso 17. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque naquele dia tirarei vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardareis a este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. No primeiro mês, aos 14 dias do mês, à tarde, comereis pães asmos, até 21 do mês à tarde.
Verso 19. Por 7 dias não se ache nenhum fermento em vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortada da congregação de Israel. Assim o estrangeiro como natural da terra, nenhuma coisa levedada comereis em todas as vossas habitações, comereis pães ázimos. Chamou, pois, Moisés e todos os anciãos de Israel e disse: escolhei e tomai vós cordeiros para vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Eu vou fazer uma colocação aqui, o seguinte: desde quando um cordeiro morto era representado, ou ele representava Cristo em sua morte? Desde então. Aquele cordeiro que estava sendo morto, o primeiro cordeiro, apontava para um dia a morte do cordeiro Jesus, que João Batista diz: eis aí o cordeiro de Deus, tira o pecado do mundo. Se a pessoa não tinha condição de cordeiro, ele tinha uma ave, ele tinha um boi, era oferecido os animais representando que um dia alguém ia morrer naquele lugar. Então, o detalhe aqui é o seguinte: muitas pessoas estão pegando a questão dos cordeiros para aplicar que Jesus morreu no dia 14, porque o dia 14 era a morte dos cordeiros. Mas, na realidade, a morte de Cristo não foi no dia 14. Não foi dia 14. Porque 14 era a Páscoa. E ele comeu da Páscoa. Vamos ver? Números 9, 9 a 11 diz: então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém entre vós ou entre vossas gerações for imundo, por tocar corpo morto, ou achar em jornada longe de vós, contudo ainda celebrará a Páscoa do Senhor. No segundo mês, no dia 14, à tarde, celebrarão com pães ázimos e ervas amargas a comerão. Portanto, existia uma segunda oportunidade das pessoas comemorarem a Páscoa no segundo mês seguinte, na mesma data, no dia 14, eles deveriam também celebrar a Páscoa se alguém estiver viajando, ou se alguém tocava em qualquer cadáver, mesmo que fosse sem querer, ou de uma pessoa, ou de um animal, era imundo. Aliás, existiam muitas regras sobre algo imundo, que tinha no passado. Mas, João 28, 18, 28, às vezes as pessoas têm tentado usar esse verso para tentar explicar não sei o quê. Mas vamos analisar. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para a audiência, e era pela manhã cedo. E não entraram na audiência para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Se era amanhã bem cedo, sexta-feira, dia 15, porque a Páscoa era dia 14, e Jesus participou da Páscoa. E nessa noite, que foi levado, diz que na manhã cedo, levaram Jesus da casa de Caifás para a audiência, e diz que de manhã cedo, o sacerdote não queria pegar no corpo de Jesus, ou as pessoas não queriam pegar no corpo de Cristo, para não se contaminar. Não é porque Jesus tinha morrido. E Ellen White confirma, ela diz que o fato de levar as pessoas no tribunal, eles se tornavam imundos. E eles não queriam contaminar para comer da Páscoa. Mas Páscoa, a Páscoa não seria no dia anterior, no dia 14? Por que eles estavam preocupados para comer a Páscoa? Irmãos, o que você vai duvidar dessa liderança? Eles faziam o povo pecar. Eles pagaram os soldados, subornaram os soldados para mentir que roubaram o corpo de Jesus. Eles crucificaram, mataram o Filho de Deus. O que eles não eram capazes de fazer para querer comer no outro dia? Mas lembra o verso que nós lemos, irmãos? Que diz que nada deixará para amanhã, devia comer naquele dia, naquela noite. Então, no livro de Mateus, de Marcos e Lucas, fala que eles se reuniram para tomar uma decisão sobre o que ia fazer com Jesus para evitar qualquer tumulto na hora da Páscoa. Mas João traz essa diferença. E essas diferenças eu não sei porquê, mas a gente tem que considerar, analisando que não pode haver contradição nesse verso. Mas Lucas 22:15 é muito esclarecedor. E disse-lhe Jesus: desejei muito comer convosco essa Páscoa antes que padeça, ou antes do meu sofrimento, diz outras versões. Desejei comer. Jesus,
a partir do verso 15 aqui de Lucas 22, começa a dizer que Jesus então estava ali participando da ceia, da Páscoa. E eu pergunto, se ele estava participando da ceia, imagine que chegasse algum louco, isso mesmo, um louco, e falasse, mas hoje é dia 14, o cordeiro, o que você está fazendo aqui? Pudesse perguntar para Jesus, falasse, você não morreu? Tinha que ser louco, né? Está vendo Jesus e perguntar, mas você não morreu? Mas que dia que é? Quem falou que Jesus tinha que morrer naquele dia? Por que ele não morreu no outro dia 14 do mês anterior? E agora ele tinha que morrer ali. Todos os cordeiros representavam ele. Mas lembre-se que o cordeiro que representa Jesus, quando ele morre, o cordeiro não morre. Aqui os cordeiros morreram, Jesus não morre. É o contrário de Abraão, quando levou Isaac para ser sacrificado. O que aconteceu? Deus proverá, dizia Abraão para Isaac. E no momento exato que Abraão levanta o cutelo para degolar Isaac, o que acontece? Isaac foge e o cordeiro aparece. Agora é o contrário. O cordeiro morre, o cordeiro foge e Cristo morre. Cristo morre e o cordeiro foge. Então Ellen White confirma aqui no livro Desejado de todas as Nações, páginas 756 e 757. Fizemos um resumo, mas no final nós temos na íntegra. Ao irromper dos lábios de Cristo, o grande brado está consumado, de João 19:30. Oficiava o sacerdote no templo, era a hora do sacrifício da tarde. O cordeiro que representava Cristo fora levado para ser morto. O sacerdote está para matar a vítima, mas o cutelo cai na mão paralisada e o cordeiro escapa. O tipo encontra um antitipo, por ocasião da morte do Filho de Deus, foi feito o grande sacrifício. Irmãos, nada daquela ideia de Jesus antecipou, que adiou, qualquer coisa. Não. Jesus era o cumpridor da lei, tanto moral como cerimonial. Só para vocês verem, né, se vocês quiserem dar uma pausa aí, aqui está a questão do primeiro sábado, que era Páscoa, né, a data dos pães asmos, a segunda, né, das primícias, o Pentecoste, a festa das trombetas, também o dia da expiação, dos tabernáculos, e a última festa do tabernáculo. Tem aqui então os 7 sábados cerimoniais. Tá? E eu queria apresentar para vocês que a Bíblia, Deus o chama de meu sábado e santo sábado, como ele também usa a expressão o seu sábado, o vosso sábado, quando se trata de ser sábado cerimonial. Não vamos ler, mas aqui está os textos e você pode com calma analisar e realmente ver que Deus chama de o sábado cerimonial, de vosso sábado, e o sábado semanal de meu sábado. Portanto, aqui, resumidamente, nós vemos sexta-feira, a partir daqui das 18 horas, né, está colocado aqui como a noite. Tá? Não quer dizer que a noite começa às 18 horas, isso aí depende muito, porque nós não seguimos o calendário gregoriano, como muitos estão nos acusando. Nós seguimos o calendário de Deus, que é algo criado por Deus. Certo? É um assunto que nós vamos abordar detalhadamente quando falarmos contra o sábado lunar. Ou seja, não contra, porque a Bíblia fala do sábado lunar, mas em questões cerimoniais. Tá? Sexta-feira, primeira parte de sexta-feira é hora escura. A segunda parte, horas claras. Mas diz aqui que às 9 horas da manhã, que era a terceira hora, Jesus foi crucificado. Diz a Bíblia, Lucas 23, 44 e 45, que entre a hora terceira até a hora nona, a hora sexta melhor, até a hora nona, o que aconteceu? Trevas. Do meio-dia até as 3 da tarde, densas trevas. Então Jesus morreu nessa questão da hora nona, que foi a tarde da sexta-feira. Portanto, adentrou-se
o sábado, e então depois a hora escura, vem a hora clara, e a terceira noite, que é a noite em que Cristo foi ressuscitado, na noite do domingo, que era após o sábado. Então, vimos na contagem os 3 dias que é referido o sexto, o sábado e o domingo. Primeiro dia sexta, segundo dia sábado, terceiro dia domingo. E essas pessoas que estão pregando que Jesus morreu na quarta-feira, eles são obrigados a dizer que Jesus ressuscitou no sábado de tardezinha, porque senão vai passar de 72 horas. Aí eles falam, foi na passaginha de pôr do sol. Por que eles dizem isso? Ah, porque quando as mulheres foram lá no túmulo, não encontrou mais. Não estava lá mais. Então eles estão no sábado. Mas nós temos que tomar cuidado, porque existem versões, como na Septuaginta, por exemplo, que tenha falado que Jesus ressuscitou no sábado. Vamos ficar com as evidências, né? Com as evidências. Porque se eu usar aquilo como regra, nós vamos ter alguns conflitos, e daqui para frente você vai ver realmente esses conflitos. Vamos ver Marcos 16, verso 9. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, tendo Jesus ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu 2 outros discípulos neste mesmo primeiro dia da semana. É claro isso aqui? Né? Muito claro. E Lucas 24, a partir do verso 13, confirma isso. Dirigiam-se para Emaús, e no trajeto desconsolado, rememoravam os acontecimentos da sexta-feira passada, quando o próprio Jesus lhe aparece, Lucas 24, 15, e interpelam-o sem que eles o reconhecessem. Aí vem o verso 16 e 17. Então os discípulos relatam ao viajor Jesus os acontecimentos do Calvário, escrito ali em Lucas 24, 19 a 20. Então a história eles vêm contando, conversando com Jesus durante aquele primeiro dia da semana, o dia que ele ressuscitou, e contando a história aí, e fala que no mesmo dia, e o verso 21 diz, e nós esperávamos que fosse ele que remisse a Israel, mas agora sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Hoje é o terceiro dia. Preste atenção. Se aquele primeiro dia da semana era o terceiro dia, conte para trás. Qual era o segundo? O sábado. Qual era o primeiro? Sexta-feira. Morte de Jesus. E Jesus estava dando uma lida que não estava sabendo de nada que estava acontecendo, e eles não entendiam, não sabiam nem quem era Jesus. E lembrem do episódio que eles falaram o seguinte, olha, depois de caminhar por alguma distância que tinha ali, de Jerusalém até Emaús, eles então chegam a dizer, ó, já é tarde, fica conosco. Olha, se fosse na passagem de sábado para domingo, eles estivessem andando durante o dia, indo para Emaús, não tem sentido, certo? Não tem sentido. Então foi durante o dia que eles então estavam andando, que era o terceiro dia que essas coisas aconteceram, né? Se nós quiséssemos ainda falar que amanhã é o primeiro dia, mas lá diz que não, hoje é o terceiro dia. Mas se fosse o quarto, para considerarmos o texto de depois de 3 dias, então nós íamos contar para trás e nunca iríamos chegar também na quarta-feira, como muitos estão supondo. E Atos 13, 35 a 37 fala assim, e em outra parte das Escrituras lemos também que tu não deixarás que o teu dedicado servo apodreça na sepultura. Se ele tivesse morrido na quarta-feira, é muito óbvio que na hora da ressurreição, 3 dias e 3 noites, literalmente falando, o corpo dele já estava podre. Afinal, Jesus era um de corpo, como nós, de carne também. Então a nossa conclusão é o seguinte, Jesus é o sinal para a geração futura, do arrependimento, da pregação, que as pessoas vão se arrepender, porque ele é maior do que Jonas, ele é maior que Salomão. A questão de 3 dias e 3 noites no seio da terra, e eu quero dizer mais uma vez, não se faz um verso, uma doutrina. Terceiro, resumindo, Jesus morreu na sexta-feira. Quarto, Jesus não morreu
dia 14. Como muita gente está pregando e usando o calendário como sendo dia 14 na sexta-feira. E o dia 14 foi na quinta, e na quinta-feira ele não morreu. Ele morreu sexta, mas no dia 15. Jesus não morreu dia 14, pois ele comeu da Páscoa. Ele estava na Páscoa. Ele instituiu a Santa Ceia junto com a Páscoa, para que nós pudéssemos observar depois. Mas o cordeiro que representou a morte de Cristo foi o que era oferecido no sacrifício da tarde, lá no templo, naquela sexta-feira, que escapou da mão do sacerdote. Aquele ali estava representando, não havia mais necessidade de matar o cordeiro. E lembre-se da questão do sábado grande, sábado especial, sábado importante. Era um sábado que naquele sábado não poderia preparar alimento, ele era diferente do outro. Então essas coisas poderiam até acontecer no sábado cerimonial. Aliás, todo o cerimonialismo apontava para Jesus. Por que não podia cumprir com Jesus esse outro episódio? Sábado cerimonial, podia preparar alimento no primeiro dia e no sétimo dia, que era solene, que não devia fazer o seguinte, exceto preparar a comida. Certo? Sepultamento e dia da preparação. Então nós vimos que o sepultamento devia ser antes do sábado. E se era de noite, se alguns, os que creem que o sábado começa quando clareia, os que creem no sábado lunar, por que ele estava com pressa de sepultar Jesus antes do pôr do sol? Ele não podia sepultar à noite, é neutra, não conta. Também não faz sentido, não é mesmo? Se nós quisermos entrar por esse lado aí. Versões da Bíblia. Atenção, muito cuidado. Nós publicamos um vídeo, colocamos no YouTube, com o título Trindade Desmascarada. Através das versões da Bíblia nós podemos provar essas evidências lá. Né? Você pode assistir, pode pedir para nós que nós enviaremos para você. Agora vamos ver o que Ellen White diz sobre esse assunto que nós falamos. Se você acredita, a coerência disso, você então vai admitir. Caso contrário, lamento, mas as evidências são muito fortes para negar. Ele próprio era o verdadeiro cordeiro pascual. No dia em que se comia a Páscoa, devia ele ser sacrificado. Que dia que comia a Páscoa, irmão? Ô irmão, não era noite? Não era após o pôr do sol, que tinha que matar ali no crepúsculo da tarde ao pôr do sol, matava, comia à noite apressadamente, deixava no dia seguinte. No dia que se comia a Páscoa, era o dia que ele devia ser sacrificado. Então, esse dia já era parte do dia 15. Desviado das Nações, página 455. E no outro material dela, ela diz que na última Páscoa que nosso Senhor observou com seus discípulos, note que Cristo observou com seus discípulos, ele instituiu a ceia do Senhor em lugar da Páscoa para ser observada em memória da sua morte. Então foi um duplo acontecimento. Aqui em a parte diz assim, era a última vez que Jesus celebrava a Páscoa com seus discípulos. Era também a última Páscoa que devia ser celebrada na terra. Porque o sacrifício do Cordeiro devia ensinar às pessoas que um dia Cristo, o Cordeiro de Deus, viria para morrer pelos pecados do mundo. Assim como sua morte, não havia mais necessidade de imolar o Cordeiro quando o seu sacrifício estivesse consumado. Então, de lá para cá, pode até ter alguém aí tentando fazer sacrifício de animais e até de pessoas, mas a morte de Cristo cessou esses rituais, esse sacrifício. Obtido o seu consentimento, quebraram as pernas dos dois ladrões para lhe apressar a morte. Mas verificaram estar Jesus já morto. Os rudes soldados abrandaram-se pelo que ouviram e testemunharam de Jesus e abstiveram-se de lhe quebrar as pernas. Assim, na oferta do Cordeiro de Deus, cumpriu-se a lei da Páscoa. Dela nada deixarão até amanhã.
e dela não quebrarão osso algum, segundo todo o estatuto da Páscoa a celebrarão. Tudo conforme o está escrito. A fé pela qual eu vi o Pai na 300 diz: a salvação dos homens depende de aplicarem continuamente ao seu coração o sangue purificador de Cristo. A ceia do Senhor, portanto, não deve ser observada vez ou outra ou anualmente, mas com mais frequência do que a Páscoa anual. Algumas pessoas têm perguntado para mim, e por que nós celebramos a ceia mais vezes por ano? Não devia ser uma vez por ano? Também, por inspiração de Deus, não é necessário que seja de ano em ano. E essa solene ordenança comemora um acontecimento bem maior do que o livramento dos filhos de Israel no Egito. Aquele livramento era típico da grande expiação que Cristo realizou com o sacrifício da sua própria vida para o libertamento final do seu povo, também no grande conflito com o Filho. Cristo em seu solitário Pai no 80 e o grande conflito na Pai na 399 diz: aqueles símbolos se cumpriram não somente quanto ao acontecimento, mas também quanto ao tempo. Então não tem essa ideia de que antecipou, de que aconteceu diferente. Tá? No dia 14 do primeiro mês judaico, no mesmo dia e mês em que durante 15 longos séculos o Cordeiro Pascal havia sido morto, Cristo, tendo comido a Páscoa com os discípulos, instituiu a solenidade que deveria comemorar sua própria morte como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Naquela mesma noite, ele foi tomado por mãos ímpias para ser crucificado e morto. Naquela mesma noite, não foi antes que ele morreu, naquela noite foram levados para ser mortos. E como o antitipo dos mortos que era agitado, nosso Senhor ressurgiu dentre os mortos ao terceiro dia, como as primícias dos que dormem. 1 Coríntios 15, 20. Exemplo de todos os ressuscitados, justos, cujo corpo abatido será transformado para ser conforme o seu corpo glorioso. Filipenses 3, 21. Um convite de diferença, página 46, também diz: logo que se espalharam por Jerusalém notícias da sorte de Jesus, reuniu-se uma enorme multidão e seguia-o ao longo do caminho para o Calvário. Quando ele passou a porta e entrou no tribunal de Pilatos, puseram sobre os seus ombros cansados e feridos a cruz que se destinava a Barrabás. Mas o peso da cruz era demasiado para Jesus. Ele não tinha comido desde a ceia da Páscoa com seus discípulos na noite de quinta-feira. Então nós temos aqui umas evidências que Cristo comeu sim da Páscoa. E a outra evidência é que foi na quinta-feira. Quinta-feira, obviamente antes de sua morte. Cristo se achava no ponto de transição entre dois sistemas e suas duas grandes festas. Ao comer a Páscoa com seus discípulos, instituiu em seu lugar o serviço que havia de comemorar seu grande sacrifício. Passaria para sempre a festa nacional dos judeus. O serviço que Cristo estabeleceu devia ser observado por seus seguidores em todas as terras e por todos os séculos, até que ele venha a segunda vez em poder e glória, há de ser celebrado dessa ordenança. O deserto das nações tem aí as páginas para nos conferir. Aqui está o nosso e-mail, nosso telefone. Você pode entrar em contato conosco para colaborar, para tirar qualquer dúvida, ou também para fazer sua crítica se você achar necessário. Que Deus abençoe. Muito obrigado.
Amém.